Olha, hoje a nossa aula é o seguinte, ele é um conteúdo que ele veio na apostila, mas ele não veio explicando como se faz. E aí a tia Jana colocou na atividade de vocês como a gente vai fazer. Eu vou explicar e aí vocês vão treinar exatamente comigo nas nossas atividades. Na nossa apostila veio assim, ó, frações equivalentes. As frações equivalentes são frações que aparecem de uma fração. Mas como é que a gente vai fazer aparecer outra fração? Ah, nós temos um jeito. Um modo é dividir numerador e denominador por um número. Então, por exemplo, eu quero uma fração equivalente. Eu posso pegar o 5 e dividir por 5. Até porque, geralmente, quando os denominadores são maiores, nós vamos transformar essa fração em uma fração menor. Isso quer dizer que nós vamos pegar essa fração e vamos dividi-la em mais partes. Então, eu crio outra fração. No nosso, outra coisa, o número que eu usar no numerador, eu tenho que usar no denominador também. Só que na apostila a tia Jana não quer a divisão. Então, só mostrei para vocês que tem um jeito. Nós vamos trabalhar com a multiplicação. Então, eu vou trabalhar com uma fração menor e aí vocês vão fazer o processo de criar outras frações. Quando a gente cria outra fração de uma que nós já temos, ela se chama fração equivalente. Então, ela é assim. Observe os dois retângulos representados abaixo, que estão divididos em 6 e em 3 partes iguais, respectivamente. Então, nós percebemos aí que o tamanho das figuras é o mesmo. Para você que está perdido procurando onde se encontrar, tia Jana está na página 62. E aí está mostrando que ele pegou a fração 2/6. Então, ele pegou uma figura com 6 partes e tirou 2. E aí ela mostra na apostila que aparece uma fração menor. O que a tia Jana quer mostrar para vocês é que como que apareceu essa fração menor. Então, a gente começa dividindo pelo número da tabuada menor que a gente tem, que é o 2. Por que que a gente não divide por 1? Porque 1 é ele mesmo. Então, a gente sempre começa pelo 2. E aí, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, ele está mostrando que de uma fração de 2/6, ele pode fazer uma fração de 1/3. Ele não mexeu em nada. Ele só fez a fração ser dividida em pedaços maiores. Então, olha só o que veio na nossa apostila. Essas figuras têm as mesmas medidas. Foram divididas em quantidades diferentes as partes. Então, uma foi dividida em 6 partes
e a outra foi dividida em 3 partes. A tia Jana está mostrando para vocês como que ele achou esse 1/3. Beleza. As partes coloridas de amarelo têm medidas iguais. O que ele pegou? Ele pegou e mostrou para vocês que 2 partes amarelas pode ser igual a uma parte amarela da outra fração. Tá aqui. Na verdade, você vai comer a mesma quantidade. É porque essa está dividida em mais partes. As partes coloridas de amarelo têm medidas iguais. Quando isso acontece, dizemos que as frações que indicam as partes coloridas de cada figura, apesar de terem numeradores e denominadores diferentes, representam a mesma quantidade. Então, ali está mostrando que o amarelo tem a mesma quantidade, a parte amarela tem a mesma quantidade que foi tirada daqui. Essas frações são chamadas de frações equivalentes. Só que a tia Jana vai ensinar para vocês como é que a gente monta outras frações. Então, vamos lá. Cada figura a seguir está dividida em partes iguais. Em cada item, escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura e responda se as 2 frações que você escreveu são equivalentes ou não. Primeiro a gente vai fazer pela figura, depois eu mostro como a gente monta a fração. Então, nós temos, na letra A, nós temos uma figura que tem 2 partes e foi tirada uma. Na figura ao lado, ela foi dividida em quantas partes? 4. E foi tirada 2. A pergunta da tia Jana é: a figura da letra A que está em laranja está tirada a mesma quantidade? Sim ou não? Sim. Se ela foi tirada a mesma quantidade, elas são equivalentes. Só que eu vou mostrar para vocês como que a gente cria outras. Olha só. Na letra B, nós dividimos a figura em 4 partes. E foram tiradas 3. Na figura ao lado, vocês percebam que elas têm o mesmo tamanho. E aí vocês vão olhar pela cor, se foi tirada a mesma cor. Então, vamos lá. Ela foi dividida em 12 pedaços e foram tiradas 9. A parte verde da primeira está igual da parte verde da segunda figura? Se estiver a parte igual, elas são equivalentes. Por quê? Porque está pintada. O que difere aí é que elas foram divididas diferentemente, mas é retirada a mesma quantidade, tá? Na letra C, e aí a gente tem a letra C. Na letra C, a figura está dividida em 10 partes, conta aí, e foi tirada 5. Agora, olhem aí
se a figura da primeira, que está pintada de laranja, tem a mesma quantidade pintada da segunda. Não tem. A gente vai formar a fração. Então, essa figura foi dividida em 5 partes e foram pintadas 2. Se ela não tem a mesma quantidade pintada, elas não são equivalentes. E aí, vocês sabem que a tia Jana gosta de, passear um pouquinho. Nas frações equivalentes, a gente tem um modo de criar outras frações equivalentes. Ai, tia Jana, como é que eu faço isso? Ai, socorro. Calma. É o seguinte. Eu tenho uma fração. E eu quero criar, vamos dizer, mais 3 frações equivalentes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o numerador e começo multiplicando por 2. Sempre. Eu não vou trabalhar com divisão, eu vou trabalhar com multiplicação. Vocês vão criar outras. E eu pego o meu denominador e também multiplico por 2. Então, por 2, tá aqui. E aí eu faço a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Eu criei uma fração equivalente. Eu estou mostrando que uma figura com 3 pedaços e tirado 1 pode ser dividida em 6 e tirado 2. Aí eu posso fazer mais ainda. Olha só, eu já fiz por 2. Na tabuada, depois do 2 vem quem? Vem por 3, exatamente. Então, eu pego o meu numerador e multiplico por 3. Pego o meu numerador e também multiplico por 3. Tia Jana, eu posso pular, posso multiplicar já por 5? Não. A gente tem que seguir uma ordem. Então, primeiro por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5, depois por 6, depois por 7. E aí, você pode ir criando as frações equivalentes. O que você não pode fazer é colocar um número no numerador e o outro no denominador. Não pode. A fração, tanto o numerador quanto o denominador, eles precisam ser multiplicados pelo mesmo número. Então, se eu coloco 3 em cima, eu coloco 3 embaixo. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Eu criei outra fração equivalente. Posso continuar? Posso. Posso criar mais frações. Ó. Eu fiz por 2, eu fiz por 3, agora eu vou fazer por 4. Então, vou botar o 4 aqui para vocês saberem com quem eu estou trabalhando. 1 vezes 4, 4. Outra coisa, eu sempre vou fazer com a minha fração que eu dei início, que é a primeira fração. Então, essa aqui é a primeira fração. Eu não mexo nas outras que nasceram. Eu não mexo. Eu sempre tenho que voltar na primeira. E aí eu multiplico. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Tia Jana, posso continuar? Posso. Ó. Já fiz por 2, já fiz por 3, já fiz por 4. Posso fazer por 5? Pode. Aqui. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5,
15. Então, eu fui criando frações equivalentes. Se fosse na divisão viria uma fração maior e aí você vai dividindo, seria o contrário, para você chegar até a menor. Eu não vou trabalhar com a divisão. A tia Jana quer a multiplicação. Quando eu falar assim, de frações equivalentes. Então, eu vou colocar uma fração e aí vocês vão pegar a fração que a tia Jana vai dar de exemplo para vocês e vai multiplicar. Então, numerador e denominador. Primeiro por 2. Numerador e denominador. Depois por 3. Numerador e denominador. Depois por 4. Numerador e denominador. Depois por 5. Depois pode ser por 6, pode ser por 7, pode ser por 8, por 9, por 10. Você pode continuar, não tem problema. Por quê? Você fez novas divisões da fração que deu início. Então, sempre vai ser por essa fração aqui. Essa que dá início a tudo. Então, pega e multiplica primeiro por 2. Por quê? Porque se eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Então, eu não começo por 1. Começo por 2, depois 3, depois por 4. Por quê? Porque nós estamos relembrando a tabuada. Tá bom? Então, quando você cria frações equivalentes, você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, primeiro por 2, depois por 3, depois por... A tia Jana poderia continuar aqui. Vocês podem, inclusive tem uma atividade de fixação de frações equivalentes que vocês vão multiplicar até 10. Para vocês treinarem, tá bom? Outra coisa, pode vir qualquer fração. 5 oitavos. Eu preciso de 3 frações equivalentes. Então, eu começo por 2. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. Preciso de outra. Apago. E agora vou fazer por 3. Olha como é que você está lembrando da tabuada sem querer. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. Agora vou fazer por 4. Ó, fiz por 2. Fiz por 3, agora vou fazer por 4. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 4, 32. Tá? Então, posso fazer até 10? Pode. Tá bom? Então, isso aqui é a criação de frações equivalentes. A Jana está dando como complemento da apostila, tá? Não fiquei só na representação, não. A tia Jana partiu para vocês estarem fazendo o cálculo, ok? Então, vai seguir para vocês já algumas fixações de fração, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!